Lição 259. Que eu me lembre de que não existe pecado. O pecado é o único pensamento que faz a meta de Deus parecer inatingível. O que mais poderia nos cegar para o óbvio e fazer com que o estranho e o deturpado aparentem mais clareza? O que mais, senão o pecado, gera os nossos ataques? Podemos começar lembrando que, para as consciências, o símbolo do pecado é a ilusão da vida em um corpo, imaginativamente em um mundo. O símbolo do pecado, então, tem o seguinte posicionamento mental: Deus está lá e o eu estou aqui. Mas notem que Jesus novamente começa a declaração com: que eu me lembre de. Que eu me lembre que a criação de Deus não deixou a sua fonte criadora. Que eu me lembre que não existe pecado. O pecado, a separação, é o símbolo da culpa, do medo e da punição. A separação faz com que os separados experimentem sensações de falta, limitação e rejeição. O amor não pode ter opostos. A separação é o pensamento que a consciência, por sua própria vontade, coloca-se em um estado de autocondenação e autopunição. O perdão só é possível a uma consciência que, desvanecendo no Espírito Santo, aceita sua única realidade. O inferno, então, é a consciência que não perdoa, que utiliza o sistema de pensamento de pecado como a fonte da existência. Que eu me lembre que não existe pecado. O pecado é um equívoco sem significado algum na realidade. O convite de hoje é fortalecer na consciência a decisão de não tornar reais os equívocos de percepção em existência. A ideia da separação, aceita nas consciências, é o que sustenta e mantém o sistema de pensamento de separação. A partir do efeito da diminuta ideia, a imaginação da separação fez uma consciência que experimenta a ideia de culpa, medo e punição. E assim, com a fragmentação dessa consciência em bilhões de formas de pensar, a imagem e semelhança desse sistema de pensamento de separação. Surgiram os pensamentos de ataque, quer sejam de atacar ou ser atacado. Vem do pecado, porque o pecado em si é um pensamento de ataque. E o eu psicológico no mundo é a encarnação de crenças inventadas para proteger o pecado, a separação. E assim surge o autoconceito. Pecado leva à culpa, que exige punição, cujo medo leva à nossa necessidade de defesa. Que eu me lembre de que não existe pecado. Novamente, as consciências são lembradas a transcender a insanidade dos nossos pensamentos equivocados, o perdão. Somos convidados, mais uma vez, a fazer conclusões lógicas. A lição anterior reforça que manter a meta em Deus é tudo o que é preciso. A lição de hoje reforça que o que impede de sentir Deus através desta meta é apenas o senso de separação, que conduz a sentimentos de impotência, fraqueza, frustração e apatia, pois há uma tendência a buscar Deus dentro do próprio senso de separação. Porém, se praticamos uma mentalidade sã, podemos usar todos os sentimentos negativos que contradizem o amor e que só podem vir da separação apenas como ferramenta para a honestidade. Se estou sentindo isso ao buscar esta meta, é porque ainda me vejo na separação. Assim, finalmente podemos descansar em verdadeira disponibilidade e confiança em Deus, na certeza de que não há uma brecha entre a fonte e a sua criação. Que eu me lembre de que não existe pecado. Pai, hoje não quero ser insano, não quero ter medo do amor, nem buscar refúgio no seu oposto, pois o amor não pode ter nenhum oposto. Tu és a fonte de tudo o que existe, e tudo o que é permanece em ti, e tu estás em tudo o que é. Inspiração, um curso em milagres.